Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção a todos vocês. Deus os abençoe e derrame sobre todos copiosas graças e bênçãos. Ouçamos o Evangelho desta primeira semana da Quaresma, que está em Mateus 6, de 7 a 15. Disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a liturgia nos apresenta um caminho quaresmal excepcional. Um verdadeiro caminho autêntico, quaresmal, que às vezes a gente pode ficar nas coisas periféricas da quaresma e não entrar no sentido profundo do espírito quaresmal. E o espírito da quaresma, ele é de oração, ele é de penitência, mas acima de tudo é de caridade, é de vencer dentro de nós o egoísmo. Ontem o Senhor nos falava para que praticássemos as obras de misericórdia, sejam elas corporais, como dar de comer, dar de beber, vestir o nu, visitar um doente, visitar aqueles que estão nas cadeias, estender a mão para aquele que necessita. E hoje Jesus nos ensina a orar, a rezar. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Não é a oração cristã, não é uma oração de muitos palavratórios, não é como se nós tivéssemos que defender a nossa causa diante de Deus como um advogado defende um réu. Não é esta. A nossa oração não deve ser assim, mas a nossa oração deve partir primeiramente de uma consciência de filho, que eu sou um filho amado. A nossa oração, ela nasce de uma experiência de amor, de quem realmente fez uma experiência de amor, e de um amor que eu sei que eu estou me dirigindo a um Pai que é Deus, e eu sou filho dele, e presente neste mundo, no meio das necessidades, das dificuldades, das tribulações, do choro, do pranto, da alegria, da festa. Deus está conosco e nós somos chamados a vencer dentro de nós as nossas concupiscências, as nossas tendências, o nosso egoísmo, lutar contra a nossa soberba, a nossa inveja, a nossa ira, os nossos desejos carnais, que são a luxúria, a preguiça. Isto é uma luta que se dá dentro do interior, é do coração. É o coração que deve se mover para Deus e não simplesmente obras externas. Não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Mas para que eu experimente a misericórdia, meu coração precisa mover-se na oração. Na oração não se trata de curvar Deus à nossa vontade, mas de erguer a nossa vontade àquela altura sábia e amorosa
que é a vontade de Deus, para adorá-la e fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Esta oração, a oração é para me curvar diante de Deus e adorar a vontade santíssima dele, porque eu confio nele e sei que a sua vontade é meu bem. A vontade de Deus será sempre o bem, o meu bem com B maiúsculo. Mas muitas vezes nós podemos achar que rezar é querer dobrar a Deus, curvar, fazer Deus se curvar diante de nós para que Ele nos dê aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós achamos que é o melhor é de fato, é o que Deus quer para nós. Dobremos hoje a nossa vontade diante da vontade sábia e amorosa de Deus, adoremos a vontade santíssima de Deus e façamo-la nossa vontade. Mas isso não com muitas palavras, mas com muita fé, com muito amor. Entremos nessa dinâmica e a grande palavra que abre para nós a chave para nós, a nossa oração, é nos dirigirmos a Deus como Pai, Abá, Papai. O Pai ilumina toda a oração do Senhor que Jesus nos ensinou. E é aquela mesma palavra que brotava da infinita profundeza do coração do Filho. A nossa oração é a oração em Cristo, por Cristo e no Cristo. Rezamos no Cristo e rezamos pelo Cristo, e é Cristo que reza em cada um de nós. Manifestemos essa nova realidade, essa realidade nova de filho e de filha de Deus, de quem reza se dirigindo a Deus como um pai, e não simplesmente de um escravo, ou não simplesmente como alguém soberbo que quer se colocar diante de Deus como sendo Deus e fazer com que Deus se curve diante de nós. Busquemos o Pai com o ânimo de filhos, mas aqueles filhos que pedem ao Pai para que a vontade dele se cumpra, para que nós possamos viver nele. Aqueles filhos que pedem ao Pai o pão, não nos deixe faltar o pão de cada dia. Os filhos que pedem ao Pai o perdão para si, porque estão dispostos a perdoar e construir novas relações com os outros. E a libertação do maligno, porque nós não temos forças de libertar-nos da força do tentador. Por isso pedimos ao Pai, a vontade dele se cumpra, pedimos o pão, pedimos o perdão e a libertação de todo o mal. Aprendamos a rezar a oração mais perfeita, ou a oração perfeita. Essa oração nasceu dos lábios do próprio Deus, Deus nos ensinando como devemos rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.